Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo ainda sobre os conceitos de redes e internet e agora vamos falar sobre endereçamento IP. Especificamente sobre endereçamento IP, é muito importante que tu saiba que existem algumas determinações que indicam padrões de endereçamento IP usados na internet. Observa aqui uma menção que eu acabo fazendo para que a gente entenda melhor isso. Primeiro, IP significa o protocolo da internet. Tá aí tranquilo. E é o endereço que identifica os computadores conectados à internet. Isso nós já estudamos em aulas anteriores. Mas uma coisa que a gente ainda não descreveu e é importante descrever é que nós temos dois padrões de endereçamento IP usados atualmente. Nós temos o IPv4 e temos o IPv6. Esses dois padrões de endereçamento IPv4, que é IP versão 6, e IPv4, que é IP versão 4, e IPv6, que é IP versão 6, os dois padrões são usados atualmente simultaneamente na internet. Por que isso acontece? É que o padrão IPv4, que é um padrão mais antigo, ele entrou num estado de esgotamento. Isso quer dizer que não existem novos endereços de IP versão 4 para distribuir aos novos computadores que querem se conectar na internet, aos novos dispositivos. Então, padrão IPv4 antigo entrou em estado de esgotamento. E foi necessário, então, achar um novo padrão de endereçamento IP que permite muitos computadores conectados simultaneamente, quer dizer, uma quantidade absurdamente maior do que permitia o IPv4. Então, o IPv6, que é um novo padrão de endereçamento IP, é um padrão que vai permitir uma quantidade muito maior de endereços de IP para computadores conectados na internet simultaneamente. Mas se a prova perguntar, olha o que eu estou dizendo. Atualmente eu não posso dizer que usamos só IPv6 e que o IPv4 não é mais utilizado. Não, nós estamos num processo de migração. E esse processo de migração, ele é gradual e lento. Então nós estamos usando IPv4, é verdade, mas também estamos migrando para o padrão IPv6. Então os dois padrões são utilizados atualmente na internet. Outro ponto a ser destacado é que o padrão IPv4 é um padrão de apenas 32 bits. E o padrão IPv6 é um padrão de 128 bits, que permite, como eu disse, uma quantidade muito maior de computadores conectados à internet de forma simultânea. E para isso veio o IPv6, como uma nova tecnologia de endereçamento IP para permitir mais e mais computadores conectados à internet de forma simultânea. Ok, se a gente percebeu isso como uma diferença bem relevante para a prova, vamos verificar então as características dos dois de forma comparativa. Acompanha aí comigo na tela do teu computador. Então foi lá, o IPv4, padrão de 32 bits. A representação dele se dá por números decimais de 8 bits, separados por ponto. Então, como são 4 octetos de 8 bits, nós temos aqui 4 partes separadas por ponto. Cada uma dessas partes carrega 8 bits. E por isso que ele tem 32 bits, porque ele é formado por 4 partes de 8 bits. Isso o padrão IPv4, aquele que tem um total de 32 bits e que é antigo e que entrou num estado de esgotamento porque não tem mais novos endereços IPv4 para distribuir aí para os novos computadores que querem se conectar na internet. Já o padrão IPv6, que é um padrão mais moderno, é um padrão, vamos dizer assim, que representa o futuro da internet, observa como ele é formado. Ele é formado então por 128 bits, como eu disse. Sua representação se dá por números hexadecimais de 16 bits, separados por 2 pontos. E aqui tem um exemplo de endereçamento IPv6, assim como aqui em cima tinha um exemplo de endereçamento IPv4. Então vimos também as características que diferenciam o padrão IPv4, IP versão 4, e o padrão IPv6, IP versão 6, para se tornar o endereço que identifica os computadores conectados à internet, ok? Bem, aqui eu tenho para vocês um slide, esse slide é importante que eu diga, ele é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a fonte dele, que é o órgão que regulamenta as funcionalidades, as normas para o uso da internet no Brasil, o Comitê Gestor da Internet, também chamado de CGI.
E o Comitê Gestor da Internet, por ser o órgão oficial que vai determinar as normas e regras, é ele quem está no topo dessa conversão de padrão de endereçamento IPv4 para IPv6. É o Comitê Gestor da Internet que está ditando normas, regras e prazos para a conversão de IPv4 para IPv6. E aqui esse slide é do Comitê Gestor da Internet, então é do órgão oficial do Brasil, ditando as regras aí indicativas do padrão IPv4 e IPv6. Observa, se a questão principal é ter mais endereços, nesse caso, mais endereços de IP, ele dizia lá, o IPv4 é formado por 38 bits, dando aproximadamente 4 bilhões de endereços. Já o IPv6 é formado por 128 bits, dando aproximadamente 79 trilhões de vezes mais que no IPv4. É uma coisa tão absurda que a gente não consegue nem imaginar a quantidade de endereçamentos do padrão IPv6. Quer dizer, ele diz 79 trilhões de vezes mais que o IPv4. Então o IPv6 vai permitir uma quantidade absurdamente maior de computadores conectados de forma simultânea na internet. Lembrando que cada computador conectado à internet precisa ter um endereço de IP que o identifica. E o padrão IPv6 veio para revolucionar, porque permite uma quantidade absurda de computadores conectados de forma simultânea, certo? Beleza, pessoal. Isso sobre o endereçamento IP.